Olá pessoal, tudo bem? Já estamos transmitindo, Fábio? Beleza. Bom pessoal, então é um prazer apresentar para vocês hoje o Daniel aqui, Daniel Cassar, professor da Ilum, que tem graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos e também doutorado direto em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. E hoje é nosso estimado professor aqui na área de Ciências de Dados e algumas coisas de engenharia também, né? Com certeza. Bom, Daniel, o papo é seu, fica à vontade. Muito obrigado, James. Opa. Bom, pessoal, boa tarde. É um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando. Relembrando um pouco as minhas origens, né? A gente se encontra na sala de aula conversando bastante de Python, né? Lógica, aprendizado de máquina. Então aqui eu vou relembrar um pouco as minhas origens, né? Então eu sou um engenheiro de materiais. E eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre informática de materiais. O que é isso, tá? Eu preparei essa apresentação de uma maneira bastante introdutória, tá? Para contemplar todos vocês, inclusive o pessoal que está no primeiro ano, tá certo? Então não precisa ter um conhecimento, né, já mais avançado do curso, então eu vou tentar contemplar todos vocês aqui nessa nossa conversa, tá certo? Eu separei essa nossa conversa em 5 atos. A ideia é que cada ato tenha uma conclusão. Então, se vocês forem ver o celular, alguma coisa, perder um ato, pode voltar no ato seguinte. Que a ideia é os assuntos se fecharem, tá certo? A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Vocês já pararam para pensar quantos materiais podem ser feitos? Dá para fazer uma continha para resolver essa pergunta, tá certo? A conta é essa daqui. Não sei se vocês já viram essa conta. Eu quero pensar o seguinte. Eu tenho uma quantidade N de elementos químicos. Então você vai na tabela periódica, você escolhe quantos elementos você tem à disposição. Você tem que pensar num passo, tá certo? Eu acho que esse laser é fraquinho. Você tem que pensar num passo. Então qual que vai ser o seu passo? Por exemplo, 1% de mol. Então, por exemplo, eu vou pegar carbono. Carbono 100%. Carbono, 99% de carbono e 1% de, sei lá, lítio. Não sei. 98% de carbono e 2% de... Então, o passo meu está de 1%, tá certo? Então, se o meu passo é esse delta, e eu tenho N elementos, essa é a expressão que eu tenho para calcular quantos materiais eu posso fazer só pensando na análise combinatória. A gente já vai complicar um pouquinho isso daí, tá certo? Para quem quer saber de onde veio isso daqui é o teorema das barras e estrelas. Eu também descobri quando eu fui tentar responder essa pergunta. Eu não conhecia esse teorema antes, mas é assim que resolve. Esse aproximado que tem aqui, ele só é aproximado se essa divisão de n por delta não der um número inteiro. Se essa divisão dá um número inteiro, isso daqui é igual, isso daqui é a resposta exata, tá certo? Então esse aproximado só está aqui para a gente se resguardar se essa divisão não for tão legal assim. Beleza? E vocês sabem fazer isso. Em 4 linhas de Python a gente resolve isso daqui, não é não? Então a gente importa da matemática a combinação, faz uma funçãozinha aqui. Em 4 linhas de código, qualquer um de vocês consegue fazer essa conta e ver o que dá. Tá certo? Mas como a gente não vai fazer isso agora, eu já fiz para vocês. Então, eu não sei se vocês tinham essa noção de ordem de magnitude, mas se eu considerar, 100 elementos na tabela periódica, se eu considerar 100 elementos, eu consigo fazer em torno de quê? Em torno de 10 a 60 materiais diferentes. Isso é um número pequeno ou grande? É um número ridiculamente grande. Ridiculamente grande. Lembrando que bilhão já é um número imenso e está em 10 a 9 aqui. Tá certo? Então eu estou falando de 10 a 60. É um número ridiculamente grande. Só que vocês viram para mim falar 1%. O que é 1% de delta? Isso é grosseiro. Eu posso mexer no meu material de forma muito mais fina. Eu posso colocar traços, né? Eu posso pensar em dopantes, em coisas muito mais finas. Se você vai para 0,1% em mol de passo, o negócio explode para mais de 10 elevado a 100. 10 elevado a 100 tem o nome de Google. Não sei se vocês já ouviram falar. O nome da empresa Google veio porque eles achavam vários sites, né? 10 elevado a 100. Então, uma brincadeira com... 10 elevado a 100 é absurdo. E eu estou falando, quando você considera 100 elementos, 10 elevado a 136.
é inimaginável. É tão inimaginável, eu coloquei aqui 10 a 80 para vocês. 10 a 80 é um número que tem que estar na nossa cabeça. É uma estimativa do que a gente tem da quantidade de átomos do universo observável. Átomos. Então, se você fosse apontar para cada... Ó, isso é um hidrogênio, isso é outro hidrogênio, isso é outro hidrogênio, isso aqui é um hélio e tal. Se você apontar para todos, você ia apontar 10 a 80 vezes. E eu estou falando de 10 a 136. E esse passo nem é o menor que a gente pode chegar. E eu falei só da composição. Ele apagou aqui na frente. Aqui não. Eu estou falando só da composição. A gente pode pensar que os elementos químicos nós temos isótopos. Eles podem aparecer em valências diferentes. A gente pode pensar no tipo de distribuição de ligação química. Então, carbono pode ser grafite, pode ser diamante, pode ser grafeno. Então, eu não mudei a composição, mas eu mudei o material. Eu posso pensar no arranjo espacial desses átomos. Então, eu nem estou falando de como que eu vou arranjar esses átomos no espaço. E se eu mudar isso, eu mudo o material, eu mudo as propriedades do material. Tá certo? E eu posso mudar tanto em curto, médio e longo alcance. E eu coloquei 3 pontinhos, porque eu certamente esqueci de alguma coisa. Mas eu estou sendo dramático, que assim, aquele número é só um limite inferior de quantos materiais a gente pode fazer. O número real é muito maior. Você já parou de pensar nisso? Isso é ridículo. Conclusão do ato 1. Existem muito mais materiais que a gente pode fazer do que átomos disponíveis para fazê-los. Então, se você é um colecionador, muitas pessoas são colecionadoras. Espero que vocês não sejam colecionadores de materiais. Vocês nunca vão ter a coleção completa. Não dá. Não é possível. Tá certo? Então, esse é o ato 1. Eu tentei ser dramático. Não dá para fazer todos os materiais. O nosso espaço de busca, a quantidade de materiais possíveis é ridiculamente imensa. Ponto final. Ato 2. Como descobrir um novo material? Eu fiz um algoritmo para vocês. Não vamos esquecer a lógica computacional. Passo número 1. Sorteie um material do conjunto de todos os materiais possíveis, daquele 10 elevado a cento e tanto. Sorteia um. Esse material já foi estudado? Alguém já produziu? Alguém já simulou? Alguém já fez alguma coisa? Não. Parabéns. Você descobriu um novo material. Sim. Bom, daí você tenta novamente. Então, esse é o algoritmo, tá? Você volta, então pensa num for aqui, você volta. Um while, né? While o material não foi estudado, daí você, entendeu? Tá certo? O ato 2 tem uma conclusão muito rápida. O ato 2 terminou. Descobrir um novo material não é uma tarefa particularmente difícil. Dado o enorme espaço de busca que a gente tem, a ação de descobrir um novo material não é uma ação difícil. Vocês concordam comigo? Alguém tem alguma dúvida nisso? Faz sentido? Então, isso encerra o ato 2. Ato 3. Como descobrir um novo material útil? E essa palavrinha, agora o negócio pega. Então, esse é o mesmo algoritmo que a gente viu no slide anterior. A única coisa que eu mudei foi essa coisa que está em vermelho aqui. Então, depois que você respondeu se o material que você sorteou lá do seu enorme catálogo, do seu menu de materiais, depois que você descobriu que ele não foi estudado, eu quero que você faça a seguinte pergunta. Esse material é útil? Se esse material for útil, então ele não foi estudado e é útil. Parabéns! Você descobriu um material novo útil. No caso contrário, você tenta novamente. Só que essa frasezinha em vermelho, ela tem uma simplicidade que parece que assim, nossa, saber que o material é útil parece tão simples. Não é. Aí que a gente começa a brincar. Porque utilidade depende do contexto. Não é mesmo? Então assim, esse slide está super simplificado, tem uma nota de rodapé aqui, depois lê a nota de rodapé. Eu estou simplificando, tá certo? Eu não tenho como vir aqui e jogar tudo para cima de vocês. Vamos simplificar para ver se a gente consegue entender. Se eu estou pensando em construção civil, o que é um material útil em construção civil? Eu estou pensando em propriedades mecânicas. Vai ser um material que vai ter uma solicitação mecânica, então ele tem que resistir, ele não pode desabar. Então se eu estou pensando num prédio, é uma situação. Se eu estou pensando numa ponte, é outra situação. São solicitações diferentes. Eu vou ter que estudar a solicitação e encontrar o material que satisfaz as características mecânicas que aguentam isso.
Se eu estou pensando em área de saúde, eu quero colocar algum material no corpo de um ser vivo. Não pode ser tóxico. Não faz sentido, né? Você quer justamente fazer um implante, alguma coisa, não pode ser tóxico. Outra coisa, biocompatibilidade. Tá bom, ele não é tóxico, eu vou colocar um implante dentário. Eu vou colocar um material que ele não é tóxico, mas ele é super duro. Quando você vai mastigar, ele vai danificar o outro dente. Porque se ele é muito mais duro do que o material do dente, ao mastigar você vai estar encostando, não vai? Você vai danificar, você não está sendo muito biocompatível. Se ele for mais mole, é o dente que danifica o material, você vai ter que trocar esse implante. Muito rápido. Então vocês estão vendo os requisitos de cada aplicação, muitas vezes têm restrições muito fortes, tá certo? Transporte. Além de você ter que ter propriedades mecânicas do seu transporte para que ele não quebre enquanto você está andando, você quer que a densidade dele não seja muito alta. Porque densidade implica em massa que você tem que transportar. Massa que você tem que transportar é energia que você gasta. Se você aumentou a massa do teu material que você usou no transporte, você tem que aumentar o combustível. Quando você aumenta o combustível, você aumenta a massa. Você tem que colocar mais combustível para mexer naquela... É exponencial esse negócio, então você tem que pensar nisso daí. Comunicação. Se você está pensando em comunicação através de corrente elétrica, você vai pensar em propriedades eletrônicas. Se você está pensando em comunicação por ótica, né, tipo fibra ótica, você está pensando em propriedades óticas. Então, cada situação que você está pensando aonde aplicar o seu material, a pergunta se ele é útil vai depender das condições do seu projeto, das condições de onde seu material vai. Entendeu? Então, essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Você tem que entender muito bem do contexto que você está para conseguir responder se ele é útil. Então, esse slide aqui parece tão simples, né? Não é. Essa parte em vermelho você tem que pensar um tanto. Ótimo. E como que você checa se o material é útil? Então, beleza, você foi lá, você achou o material que você quer eventualmente colocar numa aplicação, seja ela qual for. Como que você checa? Bom, depois que você propôs, você fabrica e você tem que medir ou quantificar as características que você determinou que representam ele ser útil. Então, se é propriedade mecânica, você vai colocar numa máquina que vai medir o quão resistente ele enfim, flexão, compressão, tração, depende da solicitação mecânica que você quer, você vai colocar numa máquina, você vai medir isso daí e você vai checar. Eu tinha um limite inferior que eu precisava, eu consegui um material com mais que isso, ótimo. Menos que isso, pode não ser interessante, então ele deixa de ser útil. Então, basicamente é isso. Toda vez que você quiser colocar um material novo em alguma aplicação, você é obrigado a ir lá, fazer o material, medir o que você tem que medir e checar. Não tem como fazer isso antes. Isso é um trabalho bastante custoso, não é? Porque fazer e medir envolve tempo, envolve recurso. Tá certo? Então essa é a conclusão do ato 3. Descobrir materiais novos e úteis é um processo que envolve muita tentativa e erro. É um processo custoso tanto em tempo, porque você precisa fabricar, fazer todas as ações. Recursos, o material não vem do nada, né? Você vai ter que ter reagentes, você vai ter que ter um forno, você vai ter que ter alguma coisa para processar esse material. E esforço humano. Então alguém está por trás disso. Tá certo? Então é uma tarefa custosa. Tudo bem até aqui? Se quiserem interromper, vocês fiquem à vontade. Joia. Então, o ato 4, a gente vai conversar um pouquinho sobre o casamento de ciência de dados com ciência de materiais. Então, o que eu falei para vocês de descobrir materiais anteriormente, tentativa e erro, foi feito por muito tempo. Por muito tempo. Por grande parte da humanidade, a gente não tinha uma forma melhor de fazer. Você tinha uma ideia de um material, você tinha que fazer e medir para ver se ele atendia os requisitos. Então, eu não estou falando que isso é ruim. Isso foi feito por muitos anos. Por muito tempo. Mas a gente pode tentar fazer um pouquinho melhor. Que é a ideia da informática de materiais, que é o que eu quero conversar com vocês. Tá certo? Isso daqui é um gráfico, isso daqui é uma caricatura, certo? Um cartoon. Isso daqui é só para a gente construir a ideia.
Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu tenho, cada pontinho aqui nesse gráfico é um material que eu fui lá e fiz. E eu estou falando para vocês que os eixos, eu estou chamando de descritor 1 e descritor 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou querendo me comprometer com nada. Eu quero que vocês entendam que isso daqui é realmente para passar uma ideia e não para limitar o nosso pensamento. Então, descritor já sugere uma ideia do quê? Eu estou descrevendo o material. Eu estou, de alguma forma, definindo alguma característica dele. Quem sabe o descritor 1 pode ser, sei lá, a quantidade de carbono que tem no material. Para mim, tanto faz. Você escolhe o que vocês quiserem. O descritor 2 pode ser, quem sabe, o quão duro é esse material. Eu não sei. Para mim, tanto faz. O que importa é, nós temos 2 descritores que diferenciam esses materiais de alguma maneira. Que eu consigo contar para vocês e que diferenciam esses materiais. E quando eu coloco nesse gráfico, eu consigo entender uma outra característica também, que eu fui lá no laboratório e medi, que é a toxicidade. Então, os quadradinhos azuis estão representando materiais que eu fui lá e medi e vi que eles eram tóxicos. E as bolinhas vermelhas são materiais que eu fui lá e medi e eu descobri que eles são não tóxicos. Tá certo? Eu fui lá e medi, isso daqui não tem nada a ver com dado real, eu inventei esses dados, é só para mostrar, é só ilustrativo. Agora eu pergunto para vocês, eu quero ir no laboratório e eu quero fazer essa composição que é esse triângulo verde. Estão vendo aqui? Eu quero fazer esse triângulo verde. Vocês acham que vai ser tóxico? Ou que vai ser não tóxico? Eu literalmente não me importo com a resposta de vocês. Mas eu gostei que vocês responderam. Eu não me importo. O importante é vocês responderam. Vocês pensaram. É isso que é importante para mim. Porque eu quero que vocês pensem qual que foi o processo que vocês fizeram para chegar nessa resposta. O processo que vocês fizeram para chegar nessa resposta é um raciocínio indutivo. Tem que ser. Não tem outra alternativa. O que é um raciocínio indutivo? É um raciocínio que vocês fizeram, vocês construíram através de informações que foram apresentadas, mas que vocês não têm 100% de certeza de que essa é a realidade. Isso é um raciocínio indutivo. É diferente do raciocínio dedutivo. O raciocínio dedutivo é o que a gente fez em lógica computacional, na parte de lógica formal. Dá até um negócio de lembrar aquilo. Aquelas validações de argumento que a gente fazia, a gente partia de verdades, usava verdades e chegava em verdades. Não tinha nada que a gente falava, isso daqui é provavelmente verdade. Isso não existia. Isso é o raciocínio dedutivo. Aqui é indutivo. Eu perguntei para vocês se isso daqui vai ser tóxico ou não. Alguns falaram que sim, alguns falaram que não. Mas nenhum de vocês tem 100% de certeza na resposta. É um achar. O nome chique, o nome técnico para achar coisas é raciocínio indutivo. Tá certo? Então, mas isso é um raciocínio muito poderoso. Vocês pararam para pensar? Isso é muito interessante. Vocês conseguiram observar dados e vocês conseguiram inferir uma característica de um ponto que não foi feito ainda. Eu não falei para vocês se isso é tóxico ou não. Isso é uma característica muito importante, muito interessante. Tá certo? Que é o que vocês fizeram. A partir de padrões nos dados, vocês elaboraram um modelo mental, o que quer que seja esse modelo, e através desse modelo vocês chegaram numa conclusão. Esse ponto é tóxico, esse ponto não é tóxico, alguma coisa assim. Tá certo? Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de um modelo. Tá certo? O modelo que eu decidi criar é o modelo tudo que cair nesse retângulo vermelho claro será não tóxico. Isso é um modelo. Esse é um bom modelo? Daí já não sei. Perfeito nenhum modelo é. Então a gente já começa por aí. Não existe modelo perfeito. Agora, vamos checar se esse é um bom modelo. Bom, ele acerta. Alguns pontos vermelhos estão aqui, né? Mas ele errou um. Alguns pontos vermelhos estão fora. O modelo vai falar que eles são tóxicos, quando na verdade eles não são. Eu fui lá e medi que eles não são. Pode ser que eu medi errado. Não sei. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa. O importante é o seguinte. Eu observei esses dados e eu estou propondo um modelo. Eu não estou falando para vocês concordarem com o meu modelo. Eu estou falando para vocês que eu fui lá e eu vi os dados, propus esse modelo e eu vou usar esse modelo.
Agora que eu tenho um modelo, eu consigo fazer previsões. Se eu consigo fazer previsões, eu preciso ir para o laboratório para checar se é tóxico ou não, eu posso perguntar para o modelo. Se ele vai estar certo, já é outros 500. Mas pelo menos eu tenho um modelo, eu já posso fazer perguntas. Isso é muito mais rápido, fazer pergunta para o modelo, do que ir para o laboratório. Vocês conseguem ver isso daí? Faz sentido, né? Ótimo. Eu gosto de trazer as definições, tá? Então eu fui na Wikipédia e lá ela fala que o modelo é uma representação de um objeto, pessoa ou sistema. Eu gostei dessa definição, porque a gente nunca pode confundir o modelo com a realidade. Às vezes a gente se confunde e a gente não pode confundir. E é por isso que está escrito representação aqui. Se ele fosse a realidade, ele ia falar modelo é a realidade. Ele não falou isso. Ele falou que ele representa a realidade. Tá certo? Em particular, o que é uma modelagem científica, né? Que deve ser mais interessante para a gente, né? Num curso de ciência, uma modelagem científica é uma ação que produz modelos que representam objetos, fenômenos ou processos empíricos que a gente observa no mundo natural. O objetivo é ajudar no entendimento, definição, quantificação, visualização ou simulação do mundo natural. Tá certo? Então, o modelo que a gente fez anteriormente, ele ajuda a gente em quê? Em, sei lá, quantificação e entendimento. Eu não acho que o modelo que a gente fez anteriormente define o que é toxicidade, e nem visualiza, e nem simula. Mas pelo menos em quantificação e entendimento, eu acho que esse modelo que a gente fez anteriormente é razoável. Então nem todo modelo faz tudo. Mas é isso, tá certo? Aqui eu fiz um outro modelo, é só para mostrar para vocês, não hiperfoca no que eu estou mostrando aqui. É só para mostrar que existem diversas maneiras da gente fazer modelos, diversos tipos de modelo. Esse modelo, por exemplo, a gente chama ele de árvore de decisão. O que quer dizer? A gente tem uma pergunta, então a primeira pergunta começa aqui, ponto de fusão. O ponto de fusão do seu material, ele é maior que 1000 Celsius? Se você responde sim, você vai para um lado. Se você responde não, você vai para o outro. Então, se eu responder que não é, eu estou prevendo que esse material é dútil. Isso daqui é outro cartoon, tá certo? Isso daqui por favor, não levem isso daqui a sério. É só para ser um exemplo. Se o ponto de fusão for maior que 1000, e eu respondi sim, eu caio em outra pergunta. Tamanho de grão. Então, existem certas características estruturais dos materiais que a gente pode medir em microscopia óptica, por exemplo. Isso daqui é uma característica microscópica, chamada de tamanho de grão. São os domínios cristalinos. Vocês vão ver essa parte de cristais e tal em matéria condensada. Então, quem não viu ainda, fica aí, daqui a pouco vocês vão ver. Mas existem esses domínios cristalinos, eles podem ter tamanhos diferenciados. Se for maior que 50 micron, eu estou prevendo que é dútil o material. Se for menor, eu estou prevendo que é frágil. De novo, isso daqui é só uma caricatura, por favor, ninguém use isso para nada. Mas só para mostrar para vocês que modelos vêm em diferentes sabores. O primeiro modelo que eu mostrei era um modelo visual, sei lá, eu estava vendo um retângulo dentro de um espaço de descritores. Aqui eu estou vendo uma árvore de decisão. E existem tantos outros. Então, o mundo de possíveis modelos é um mundo muito vasto. A gente tem muitas ferramentas, muitas opções de ferramentas, tá certo? Não seria muito, mas muito legal se a gente conseguisse extrair padrões automaticamente dos dados? Sim, obviamente. Seria muito legal. Então você tem um conjunto de dados, você coloca isso daqui em alguma máquina qualquer, essa máquina extrai os padrões para você. Seria absurdamente legal, não seria? Alguém já fez isso? Sim, alguém já fez isso. Isso já existe. Seria muito legal e, por sorte, alguém já fez isso. Como que é chamado isso? O termo mais moderno, que eu digo assim, tipo de, sei lá, de poucos meses, poucos anos atrás, é inteligência artificial preditiva. Olha que nome bonito, hein? Ah lá, esse nome é chique. Então, não confunda com inteligência artificial generativa. A generativa é o que a gente... uma rede neural, por exemplo, que gera coisas. Então, o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, ele gera texto, gera imagem, gera vídeo, não sei. Isso é generativo. Não. Eu estou falando de preditiva.
Então você tem dados, você induz um modelo, esse modelo pode responder perguntas para vocês, que nem eu acabei de mostrar, tá certo? Isso daqui é uma coisa mais recente. Se a gente voltasse, 1, 2, 3 anos atrás, a gente ia ver o termo aprendizado de máquina. Bonito também. Bonito. Aprendizado de máquina. Então, esse era o termo. Então, o pessoal agora está usando IA preditiva porque é mais moderno e tal, mas aprendizado de máquina, por muito tempo, foi o termo usado. Mas, na verdade, o que é isso? Isso é probabilidade de álgebra linear aplicada. Se você já viu aquele meme do Scooby-Doo que você tira a máscara? Você tira a máscara disso daí, você vai tirando, você vai chegar em probabilidade e álgebra linear aplicada. Só que eu queria que vocês pensassem, eu sempre falo que marketing é a alma do negócio, e é verdade. Vocês estão no almoço com os familiares de vocês, eles perguntam, o que você está fazendo lá em Campinas? Você foi lá para Campinas, o que vocês estão fazendo? Ah, não, pai, veja bem, eu estou estudando probabilidade de álgebra linear aplicada. Você não vai convencer o cara. Não vai convencer, entendeu? Agora, estou estudando aprendizado de máquina, aí sim. Está vendo? Essa é a melhor história de branding que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Todo mundo no mundo quer aprender aprendizado de máquina, IA preditiva, não sei o quê. A gente convenceu o mundo inteiro a aprender probabilidade, estatística e álgebra linear. Essa é a verdade. Tá certo? Então, sim, alguém já inventou isso e nós estamos estudando a base, mas temos uns nomes mais bonitinhos aí para falar. Onde que modelos nos ajudam? É justamente naquela linha vermelha ali. Então, se eu tenho um modelo que consegue prever a minha propriedade de interesse, eu não preciso ir para o laboratório para fazer o material. Eu posso simplesmente pedir para o meu modelo, falar, viu, qual que é a resistência mecânica desse material? Ah, é 100. 100, sei lá, gigapascal. É o que você quer? Gostei. Gostei. Posso seguir em frente com esse material. Agora eu posso produzir ele. Ah, não, é 70 gigapascal. Não quero. Não vou fazer. Roda de novo. Sorteia de novo. Então, você pode sortear vários materiais e na hora de checar se é útil, é o modelo que faz para você. Você não precisa ir para o laboratório. Essa é a graça do modelo. Você não tem que fazer isso. Vocês conseguem ver isso daí? E isso acelera muito o nosso processo de descoberta de materiais, porque a gente não tem que ficar indo para o laboratório a cada nova mudança que a gente quer. A gente tem um bom modelo, esse modelo vai respondendo para a gente, ele não é perfeito. Então, quando você achar um candidato, você ainda tem que ir para o laboratório. Mas ao invés de 10 vezes, você foi uma. O quanto de recurso e tempo você economizou. Faz sentido isso? Joia. Agora, tem uma coisa que eu falei que era simples, mas vocês não me interromperam, mas não é tão simples assim. Parece simples, né? Eu falei pra você, eu não dei nenhuma bola pra esse passo, né? Eu falei, sorteia aí um material do seu espaço de busca, sorteia aí, seja feliz. Minha gente, 10 elevado a 136 possíveis combinações, como que você sorteia um negócio lá dentro? Digo, sortear é fácil, mas como que você sorteia um negócio de uma maneira razoável que te leve a um resultado? A famosa agulha no palheiro, né? Como você vai achar essa agulha? Você tem um palheiro imenso. Então, esse passo que eu passei muito rapidamente e ninguém me interrompeu, esse passo também é importante. Então, veja, o modelo ajuda a gente aqui. Mas será que o modelo ajuda a gente aqui? Não sei. Tá certo? Mas vocês conseguem ver que sortear, isso não é simples. Eu falei que não é simples. Eu meio que enganei vocês, de leve. Quais estratégias nós temos para navegar esse catálogo? Tá certo? Então, essa é a pergunta. Então, eu tenho esse catálogo que para todos os fins é infinito. Para todos os fins práticos é infinito. É o mais próximo de infinito que eu conheço. Como que eu navego nesse negócio? Antes de falar como navega, eu quero pontuar isso porque eu vejo que várias pessoas confundem isso. Então, eu não quero que vocês confundam isso. Um modelo preditivo é simplesmente uma coisa que eu dou alguma entrada
e ele entrega para mim uma previsão. Ele prevê alguma coisa para mim. O modelo é uma coisa. Navegar no espaço... Opa, spoiler. Navegar no espaço é outra. As pessoas confundem isso. Eu espero que vocês não confundam. Se alguém está com dúvida, levanta a mão, eu tento explicar de outra maneira. Mas modelo é uma coisa, navegar no espaço é outra. A gente não pode confundir isso daí. Certo? Navegar em um catálogo de materiais possíveis sujeito a restrições, a restrição de ser útil, é um problema de otimização. É um problema de otimização. É o que a gente vê durante a ILO inteira. O pessoal do primeiro ano, não nessa sexta, na próxima. É a última aula de lógica que é a otimização, tá certo? Então, vocês não viram, não sei em outras disciplinas, mas em lógica não foi visto ainda. Mas nós vamos ver. Então, assim, a gente vê isso daqui durante a ILO inteira. Problema de otimização. Isso é um problema de otimização. Então, estratégias de otimização podem ajudar a gente a navegar nesse catálogo. E quais estratégias que existem? Várias. Aqui eu tentei listar para nossa conversa e tal, quais são as estratégias que a gente vê no curso da ILO. Então, lá no segundo semestre temos busca. Eu coloquei também só as que eu sei que existem, porque é as que eu passo na minha aula. Eu tenho certeza que tem outras também, tá certo? Busca aleatória, busca em grade, algoritmo guloso, é isso que a gente vai ver, não nessa sexta, na próxima, o pessoal do primeiro ano. Algoritmo guloso, uma estratégia muito básica, mas muito interessante de otimização. A gente vê de leve na aula de aprendizagem de máquina o estimador de parsing com estrutura de árvore e otimização bayesiana, que é um módulo Optuna. A gente vê de leve, a gente não entra a fundo na matemática, mas existe, e a gente vê a ferramenta. A gente vê a descida do gradiente. Eu sei que na aula de redes neurais a gente vê, eu sei que o professor Martins também passa isso, o professor Vinícius. A gente vê algoritmo genético, que é uma ferramenta poderosíssima para resolver problemas de otimização, a gente vê, e eu tenho certeza que vê outras. Então, vocês têm diversas ferramentas que vocês vão aprendendo ao longo do curso que podem resolver esse problema. Aquele problema de sortear um material do espaço de busca, de uma maneira inteligente. Conclusão do ato 4. Estratégias de ciência de dados podem ajudar, e muito, a descoberta de novos materiais úteis, tornando esse processo menos custoso. Nós vamos chamar esse casamento de ciência de dados com ciência de materiais de informática de materiais. É um nome chique. Lembra que eu falei de branding? Branding é muito importante. O marketing é importante. Então, se você chamasse só de ciência de dados com materiais, ninguém ia fazer. Mas informática de materiais, agora sim. Agora sim. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Joia. O que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar essa nossa conversa com alguns estudos de caso. O que eu tentei fazer? Não, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma escolha. Eu escolhi por mostrar mais estudos de caso, mas com uma profundidade não muito grande, do que mostrar poucos estudos de caso mais a fundo. Por que eu fiz essa escolha? Porque eu entendo que eu estou aqui no Diálogos justamente para tentar motivá-los, plantar uma sementinha da curiosidade, mostrar o que existe. Eu não acho que a minha função aqui de ir a fundo e ver cada detalhe. A gente pode discutir os detalhes durante as perguntas, eu não tenho problema nenhum, a gente pode discutir os detalhes. Mas a minha ideia aqui, então, eu vou mostrar para vocês vários estudos de caso, mas eu adianto que não vai ser muito profundo, a gente não vai entrar tão a fundo em todos os detalhes. Fica para a nossa discussão. E outra coisa que eu fiz, eu podia trazer artigos, eu sei que eu já publiquei nisso, o professor James já publicou, o professor Felipe, o professor Fázio. Nós temos diversos artigos do pessoal da ILO, do corpo docente da ILO, muito relevantes que marcaram a comunidade. Não vai ser isso que eu vou trazer para vocês. O que eu estou trazendo para vocês é projetos feitos pelos estudantes da ILO que trabalharam com informática de materiais. Para mostrar para vocês que é possível fazer projetos nessa área durante a graduação com o conhecimento que vocês têm. Então, eu estou revelando para vocês as minhas escolhas, para vocês não ficarem, sei lá, frustrados. Ah, mas o professor Cassar não mostrou o último artigo da última... Não. Essas foram as minhas escolhas, tá certo? Então, eu já estou me defendendo para vocês não ficarem chateados. Ah, eu queria ver um negócio super...
Não vai ser isso. Vamos ver o nosso primeiro estudo de caso. Que são 5. Eu quero prever se o material forma vidro ou não. Então, eu venho, a minha pós-graduação foi feita no tema de materiais vítreos. Não vai ser só isso que eu vou falar hoje, eu vou falar de outros materiais. Mas esse trabalho foi feito pelos estudantes Diogo e Ana Lopone. Diogo da turma 23, Diogo ele foi bolsista do projeto INCT, coordenado pelo professor Fázio. E a Ana, ela fez esse projeto durante uma IP dela. Então foi uma iniciação à pesquisa da Ana, o Diogo se juntou nesse projeto e a gente trabalhou junto. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho. Quando a gente pensa em vidros, a gente pensa, sei lá, o vidro de janela, copo, coisa de cozinha. Mas uma coisa que, não sei se todo mundo sabe, todo material que você consegue levar ao estado líquido pode virar um vidro. Não sei se vocês sabiam disso. Então, se você pensa, sei lá, você pode fundir metais? Pode. Você pode levar um metal ao estado líquido. Logo, por definição, você pode vitrificar um metal. Então, esse metal pode existir no tal do estado vítreo. Depois eu posso discutir o que é o estado vítreo se vocês quiserem. Deixa para as perguntas. A questão é a seguinte. Se todo material que pode ser líquido pode formar um vidro, será que a gente conseguiria prever o quão fácil ou o quão difícil é um certo líquido vitrificar? Essa é uma questão que está aberta na literatura. Ninguém sabe essa resposta. Eu trouxe aqui uma citação de um prêmio, Philip Anderson, ele é Nobel de 77. Ele falou essa frase em 95, e ela é verdade ainda. Nós não temos, na teoria do estado sólido, ainda uma teoria para explicar a natureza do estado vítreo. Então, é um material muito usado, é um material muito relevante, e nós ainda não temos, em termos de conhecimento físico do estado sólido, como entender a natureza desse material. Se você não entende a natureza do material, como que você quer prever se você consegue fazer ele? É difícil, né? É difícil você prever uma coisa se você não tem a física para te ajudar por trás. Então, esse é um trabalho que, assim, por muito tempo, as pessoas tentaram fazer previsões de se composições vão vitrificar ou não, e não conseguiram, porque é um trabalho absurdamente difícil. Aqui eu estou mostrando para vocês água e óxido de boro. Vocês olham para essas duas composições e falam, eu não sei dizer se vitrifica ou não. Não dá para dizer. Mas deixa eu contar para vocês. Água é uma das coisas mais difíceis de vitrificar que tem. Existe água vítrea, mas é ridiculamente difícil de fazer. E óxido de boro, ele é tão fácil de fazer vidro, mas tão fácil que é difícil de cristalizar. É difícil de fazer o contrário, de você não fazer vidro. E os dois são óxidos, mas numa primeira visão, parece que são tão próximos, eles não poderiam estar mais distantes. E nós não temos uma teoria para dizer o porquê disso, tá certo? Então, é o nome desafio. E como é o nome desafio, o que eu decidi? Oferecer para os estudantes esse desafio para a gente tentar resolver, né? Porque se é o nome desafio, vamos tentar resolver esse negócio. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Eu não vou entrar a fundo. Eu vou só mostrar a visão geral, senão a gente ia ficar a noite inteira aqui. O que aconteceu nesse trabalho? Teve que ter uma coleta de dados, lembra? Eu quero observar dados para inferir padrões para criar modelos. Então eu preciso de dados. A gente foi lá, coletou os dados, tratou os dados, teve um processo de engenharia de atributos, que é basicamente torcer os dados para eles contarem uma história um pouquinho mais complexa para a gente. Depois eu posso contar um pouquinho mais se vocês quiserem. Eu vou querer fazer um modelo. Lembra que eu mostrei? Eu mostrei o modelinho lá do retângulo, mostrei a árvore de decisão. Eu tenho um catálogo de modelos possíveis. A gente usou floresta aleatória. Para quem já fez a disciplina, já sabe o que é. Para quem não fez ainda, segundo semestre, a gente vai descobrir o que é esse tal de floresta aleatória aqui. Otimizamos esse modelo. Então, o modelo também tem que ser otimizado. Tem todo um processo de fazer isso. E testamos o modelo. Então, eu não vou... Eu fui sincero com vocês. Eu não vou entrar a fundo nisso daqui. Só vou mostrar o resultado para vocês. O resultado, eu não achei um gráfico interessante, eu trouxe essa tabela cheia de número para vocês. É muito número. O que eu quero mostrar com esses números é o seguinte. Existem várias formas de quantificar se o modelo é bom ou ruim, que são as métricas. Então, para quem não teve aprendizado de máquina ainda, são várias formas, cada forma conta uma história.
O que eu quero mostrar com esses números, principalmente que estão em vermelho, é que o modelo que a gente conseguiu fazer, ele é um modelo muito bom. Ele não é perfeito, porque nenhum modelo é perfeito, mas ele é muito bom, ele é muito útil. Então, basicamente, o problema não estava resolvido, a gente conseguiu fazer um modelo que agora existe, está na literatura, está disponível. Então agora, se você quer saber se um certo material inorgânico, ele não funciona para metais nem para polímeros. Mas um material inorgânico você pode colocar nesse modelo e ele prevê se vai formar um vidro ou não, com um desempenho bastante razoável. Interessante, né? Quando que vocês conseguiriam fazer um trabalho desse? No final do segundo semestre. O artigo não está publicado ainda, mas o pré-print já existe. Vocês podem ler o pré-print. Todo mundo que terminou o segundo semestre, vocês não vão encontrar nada lá que vocês não conhecem. Nada. Nada. Isso é interessante, não é? Um problema relevante, que ninguém tinha resolvido, vocês conseguem fazer no final do segundo semestre. Vamos ver o estudo de caso 2. Prevendo a temperatura crítica de supercondutividade com modelos interpretáveis. Quem está envolvida nesse projeto é a Júlia Guedes, da turma 24. Ela tem uma bolsa FAPESP ligada ao temático de design de materiais do professor Dalpian, lá da USP de São Paulo. Temos também colaboração nesse projeto com o Gabriel Schleder, aqui do LN Nano, do CNPEM. Tá certo? Esse projeto é interessante, porque a Júlia, ela queria fazer IC, ela veio na minha sala, eu falei, o que você quer fazer, Júlia? Ela propôs o projeto. Ela falou, eu quero supercondutor com modelo interpretável. Foi super legal isso daí. E daí ela propôs o projeto, escreveu, a gente foi corrigindo, conseguiu a bolsa. E qual que é a ideia? A ideia é que a gente quer prever a temperatura crítica de supercondutores. Que é a temperatura onde abaixo dela, né, a partir dela para baixo, a resistência, a condição de condição elétrica do material vai a zero. Ou pelo menos o limite de detecção indica que é zero. Isso é absurdamente interessante, né? Se a gente conseguir materiais com uma temperatura crítica alta, isso vai revolucionar diversas áreas da nossa vida, incluindo transporte, incluindo energia, incluindo medicina, tá certo? Então, obviamente, existe uma vontade de achar esses materiais, só que prever qual que é a temperatura crítica não é tão fácil e desenhar esses materiais, também projetar, não é tão fácil. Então essa foi a motivação. Qual que é a visão geral do trabalho? A Júlia coletou e tratou os dados, ela escolheu modelos interpretáveis. O que quer dizer um modelo interpretável? É um modelo que você consegue entender como que ele faz a sua previsão. Nem todo modelo você consegue fazer isso. Então, quem já ouviu falar de redes neurais artificiais, ou quem está fazendo o curso, né, desse semestre, as redes neurais, elas não são interpretáveis. É um amontoado de parâmetros, tudo ligado por áudio linear e funções não lineares, você não faz a menor ideia do que está acontecendo lá dentro. Não é interpretável. O que a Júlia queria era, eu quero usar modelos interpretáveis, por quê? Porque eu quero aprender. Eu quero aprender o que está acontecendo para poder propor novos materiais, para poder tentar encontrar materiais com TCs diferentes, com TCs novos. Essa é a ideia da Júlia. Então ela propôs modelos lineares generalizados e modelos aditivos generalizados, que são interpretados. Adicionalmente, ela também queria usar a estratégia de agrupamento. É possível você fazer a máquina, o computador, agrupar os seus materiais, agrupar os seus dados, ele mesmo, sem que você intervenha. A ideia é, de repente, você conseguiria agrupar esses supercondutores e você... tem o grupo dos que tem TC mais alto, TC mais baixo, não sei, em famílias. A ideia era agrupar e melhorar o desempenho dos modelos agrupando. Daí teve que otimizar o modelo, testar o modelo, enfim, isso daí acontece sempre. Aqui um resultado só para a gente ter uma ideia. Então, existe essa métrica chamada RMSE, que é a raiz do erro quadrático médio. A graça do RMSE é que ele tem a mesma unidade do que você está tentando prever. Então, se você quer prever temperatura crítica, a unidade disso vai ser o quê? Kelvin, que é um erro médio. Então, nós temos dois modelos lineares e nós temos com clusterização e sem clusterização. Nós temos 4 situações, está aqui os erros. O melhor resultado foi 13,7 em Kelvin, né, da temperatura crítica. É razoável? Não sei. Se eu for usar uma rede neural, eu consigo 9,5.
Só que a rede neural não é interpretável. Então existe um balanço, né? Você quer interpretar seu modelo, você quer entender e aprender com o seu modelo, você prejudica o desempenho. Você quer só desempenho, você não consegue entender o que está acontecendo lá dentro. Então, não, como é que é? Não existe almoço de graça. Essa é a verdade. Mas muito interessante esse resultado. Eu não vou mostrar todos os resultados de todos os trabalhos. Eu quero mostrar só resultados para atiçar a curiosidade de vocês. Um outro resultado que a Júlia observou, lembra que eu falei que ela separou os materiais em grupos, né? Em inglês é cluster, né? Isso daí. Ela observou que alguns grupos, aqui no eixo X é o número de elementos, alguns grupos eram feitos de ligas metálicas compostas por, materiais, não tem só liga metálica, materiais com mais elementos químicos diferentes do que outros. O que quer dizer isso? Ao invés de ser um composto binário, é, sei lá, um ternário, um quaternário e assim por diante. E ela percebeu, analisando os resultados, que esses grupos feitos com mais elementos químicos tinham temperatura crítica mais alta, enquanto os feitos com menos elementos químicos tinham temperatura crítica mais baixa. Algo para se investigar. Não quer dizer que terminou o trabalho, mas quer dizer que agora a gente pode se debruçar, investigar isso daí e ver o que está acontecendo. Por que isso está... Entendeu? Então é uma forma de você olhar para dentro. Você tentar aprender com o que você fez. Quando que vocês conseguiriam fazer um trabalho desse? No final do segundo semestre, os modelos interpretáveis eu apresento no sexto semestre, na disciplina junto com o professor James. Então a Júlia teve que aprender um pouquinho disso daí, mas depois que você terminou o segundo semestre, não é difícil aprender essas coisas novas, tá? Então foi um aprendizado que ela teve que fazer, mas é perfeitamente válido. Estudo de caso 3. Prevendo várias propriedades de vidros. Isso aqui a gente fez com o Gustavo Barros, da turma 24, também bolsista FAPESP. Qual que foi a ideia? Isso aqui é baseado num trabalho que eu tinha, daí eu convidei o Gustavo a expandir esse trabalho. Então ele foi lá, coletou e tratou dados, ele pegou dados de 85 propriedades diferentes de vidros. Então é propriedade mecânica, propriedade óptica, propriedade elétrica, é coisa pra caramba. Pegou esses dados, fez um processo de engenharia de atributos, escolheu um modelo, nesse caso ele escolheu um chamado XGBoost, otimizou o modelo e testou. Então vocês estão vendo que essa estrutura, eu não estou indo a fundo, mas essa estrutura não muda muito, né? Existe uma certa similaridade entre os trabalhos que eu mostrei para vocês, né, em termos de estrutura. Coleta dados, trata os dados, escolhe um modelo, otimiza o modelo, testa o modelo. Então esse fluxograma é muito comum. Isso daqui é o resultado do trabalho do Gustavo. Então nós temos 85 modelos. Você coloca como entrada a composição do seu material, que é o vidro, né? A composição do seu vidro. Composição é fácil de ter, né? Quem sabe a composição do vidro? Ah, não foi você que fez o vidro? Ou você quer fazer o vidro? Então composição é uma coisa fácil de ter. E como saída tem... Isso daqui são valores de verdade, tá? São valores previstos pelos modelos. São 85 modelos que ele fez, cada um para prever uma coisinha. Aqui está difícil de ver, mas a gente consegue prever, então, viscosidade viscosidade não é uma propriedade de vidros, né? É de líquidos, mas se você aquece o vidro, ele vira um líquido, tá? Pode prever viscosidade, propriedades ópticas, dielétricas, elétricas, mecânicas, térmicas, densidade, blá, blá, blá. Dá para prever um monte de coisa. Por que prever um monte de coisa legal? Para eu projetar meu vidro. Lembra que eu falei para vocês? O que quer dizer ser útil? Quer dizer, atende os requisitos de projeto tal e tal, no contexto tal. Se eu consigo prever esse tanto de coisa, eu consigo checar, em termos de utilidade, várias coisas, não consigo? Eu não consigo projetar vidros em várias áreas? Essa que é a ideia. Por isso que a gente fez esse esforço. E quando que vocês conseguiriam fazer isso? Final do segundo semestre. Não tem nenhuma ferramenta que o Gustavo usou que não... Entendeu? Que não dê pra fazer. Tá bom, aí ele usou o XGBoost. Não aprendi. Pessoal, aprender uma coisinha nova é muito fácil depois que você já teve a base. Tá certo? Penúltimo. Prevendo a estrutura de ligas de alta entropia. Então, existem os materiais chamados de ligas de alta entropia, que são ligas metálicas que têm 3 ou mais elementos principais.
Então, ao invés de ter, sei lá, só, por exemplo, ligas de aço, o ferro é o elemento principal. Tem muito mais ferro do que qualquer outra coisa. Nas ligas de alta entropia, não. Você pega, sei lá, 3, 4, 5 elementos e todos eles têm uma certa quantidade razoável dentro do seu material. Então a gente chama isso de ligas de alta entropia. Também um outro excelente exemplo de branding. Ligas de alta entropia é um nome interessante. Quem que desenvolveu esse trabalho? O Diogo, novamente, também bolsista em NCT, colaboração com o professor Francisco Cury, lá da UFSCar, e a Caroline Stocco, da UFSCar também. Lembra que eu falei lá no começo, não adianta só a composição. Existe o arranjo espacial dos elementos. Isso existe. E como que os elementos se arranjam? Eles se arranjam de acordo com a maneira que reduz a energia livre de Gibbs. Quem está fazendo termodinâmica sabe que essa é a resposta mais manjada de qualquer pergunta em termodinâmica. Por que isso acontece? Porque reduz a energia livre. Não é? Essa é a ideia. Existem diversas formas que os átomos podem se organizar no espaço. Só que é muito difícil prever isso. Apesar da resposta ser simples, a energia livre de Gibbs, é muito difícil de você prever qual que vai ser a forma que o seu material vai escolher fazer. Existem muitas considerações que você tem que ter para conseguir prever isso daí. Esse foi o desafio que o Diogo tomou nesse trabalho. Então ele foi lá, coletou os dados, propôs diferentes estratégias de agrupar as estruturas, já vou falar para vocês, escolheu a floresta aleatória, otimizou e testou. De novo, esse fluxograma quase que o mesmo que a gente já viu anteriormente. O que o Diogo fez? Aqui tem um monte de número, mas o que ele fez? Dos dados que ele tinha identificado 11 fases diferentes. Ou seja, 11 formas que os átomos se ordenam no espaço. Então, isso vira um problema de quê? De classificação. Eu vou querer classificar se esse material ele vai cair em uma dessas 11 caixinhas. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Qual foi a sacada do Diogo? Juntar certas fases em caixas mais complexas. Então, ao invés de tratar as 11 separado, tentar achar similaridades e juntar. Então eu não tenho mais que prever 11 rótulos. Agora eu tenho que prever 6 rótulos, 5 rótulos, 4, até 2 rótulos só, que é o caso binário. O caso binário o que é? Meu material vai ser multifase, ou seja, tem uma mistura de estruturas ou uma fase só. E ele foi observando que, óbvio, fica muito mais fácil de resolver o problema assim. Então, esse modelo está absurdamente bom, mas ele responde pouco. Ele achou que um ponto ótimo é você prever 4 fases. Então, eu não vou lembrar agora quais são exatamente as 4 fases, também não trouxe aqui, mas ele achou que esse é um ponto ótimo. Então, ele agrupou em 4 caixinhas e conseguiu montar um modelo para prever. Por que isso é importante? Porque a estrutura está muito relacionada com a propriedade. Se está muito relacionado com a propriedade, eu já posso limitar a minha estrutura para a minha estrutura de interesse e tentar focar nela na hora de desenvolver o meu material. Tá certo? Para a surpresa de absurdamente ninguém, quando que vocês conseguiriam fazer isso no final do segundo semestre? Último estudo de caso, daí a gente termina, tá? Encontrando novos materiais para aplicação dentária. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo junto com o Vitor Breivik, da turma 24, ele é bolsista em NCT. Colaboração com a professora Renata Marinho, da Unesp, e a Beatriz da Cruz, da Unesp também. Então a professora Renata escreveu pra gente, e ela tem um material, ela já tem um material, e ela quer usar para implante dentário. Tá certo? E, na verdade, eu acho que é esse slide. Ela já tem um material, e ela quer usar para implante dentário. A questão é a seguinte, ela quer um material com a menor ação microbiana possível, porque você vai colocar esse material na boca. Então você não quer que esse material tenha uma ação microbiana grande, porque se for uma ação grande, vai promover colônias desses micro-organismos que vão danificar o material, o seu implante vai embora. Você não quer pôr um implante e logo ele já morrer. Você não quer isso. Então, eu acho esse trabalho lindo, porque assim, ela já tem o material, o que ela precisa fazer é achar a condição ótima, eu acho que é difícil, mas achar uma boa condição de tratamento térmico para esse material. Então, ela vai colocar esse material no forno e ela tem que escolher a temperatura e o tempo.
Tem todo um processo. Você vai fazer um tratamento térmico, você vai alterar o material usando temperatura. Se aumenta a energia cinética, as coisas podem acontecer. E isso afeta a ação microbiana. Só que esse é um problema absurdamente difícil. Como que você entende a relação entre tratamento térmico, a estrutura dos materiais e a ação microbiana? É muito difícil relacionar isso daí. Muito difícil. Então não dá pra gente ir pela teoria. Tem que ir pelo feeling. Só que quem que entende desse material? Ninguém, porque ele é novo. Não está na literatura, você não vai achar em livro, em artigo. Então esse é um grande desafio. Então olha que interessante. Já tem o material e tem que achar o tratamento térmico. Tem que, a temperatura, tempo, o que vai fazer. Então, ó, esse algoritmo, ele é muito interessante. Olha como é que é. Primeiro, a professora Renata e o time dela tiveram que fazer algumas medidas. Então, a gente tem que começar de algum lugar. Então, ela foi lá, colocou no forno por um certo tempo e tirou. Fez isso algumas vezes. Mediu a ação microbiana. Tá certo? Ela mediu. É muito improvável que você consiga o material que você quer na primeira, segunda, terceira tentativa. É muito improvável. Então, ela não conseguiu. Os materiais que ela fez não satisfaziam a condição de ação microbiana que ela queria. Não deu certo. Com os dados que temos, nós geramos um modelo. Só que veja, a gente tem 3, 4 dados. A gente tem pouco dado. Mas dá para fazer um modelo. Usando esse modelo, a gente vai usar o modelo para propor novos experimentos. De que maneira que a gente vai fazer isso? Esse modelo vai tentar achar, dentro do nosso espaço de busca de tratamentos térmicos, qual que é a condição que ele acha que vai ser a melhor. E daí você vai lá e faz. Só que o modelo não é tão bom assim. Por quê? Porque eu tenho, sei lá, 4 pontos. Você vai lá e faz, você vai ter mais dados. Muito provavelmente ainda você não atingiu o seu objetivo. Mas com mais dados o modelo fica um pouquinho melhor. E daí você pode propor novos experimentos. E daí você faz mais. Então isso daí são duas palavrinhas-chave. Otimização bayesiana e aprendizado ativo. Se você quer achar logo o seu material, é otimização bayesiana. Se você quer melhorar o seu modelo para que o modelo fique bom, veja, são duas coisas diferentes. É aprendizado ativo. São duas palavrinhas. Nesse caso, a gente está na otimização bayesiana. A gente quer achar esse material o mais rápido possível. O modelo não é o que a gente quer. É o material. E por incrível que pareça, na terceira rodada, cada rodada com 3, 4 pontos, a gente já está começando a achar esse material. 3 rodadas, pessoal, 3 rodadas. 3 rodadas para quem trabalha experimental, não quero desmerecer. É trabalho, mas assim, quem trabalha experimental está acostumado com 10, 20, 30 rodadas. Eu estou falando 3 para achar um material novo que ninguém sabe. Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E quando vocês conseguiriam fazer um trabalho desse? Bom, no final do segundo semestre, mas daí foi necessário aprender a utilização bayesiana. Daí o Vitor teve que se debruçar e esse foi grande parte da nossa conversa e tal, foi ele aprendendo isso. Não é trivial. Então eu acho que a partir do segundo, mas com essa predisposição para aprender uma coisa nova. Tá certo? Bom, pessoal, falei demais já, vamos encerrar isso daqui. Conclusão. Descobrir novos materiais úteis é uma tarefa custosa. Mas informática de materiais pode nos ajudar, e muito, a resolver essa tarefa. Eu espero ter convencido vocês de que esse é o caso. Se vocês ficarem interessados, que esse que é o objetivo, é plantar essa sementinha, é essa curiosidade. Vem conversar. E eu sei que outros professores da Ilum também trabalham com isso. Inclusive o professor Fázio, ele é coordenador do INCT chamado Matriz de Informática. Não sei se vocês sabiam, mas ele é o coordenador desse projeto. O professor James e o professor Felipe também trabalham nessa área, então ficou interessado? Não fica quietinho na cadeira, vai conversar, vamos conversar, tem muita coisa legal para fazer aí. Tá certo? E com isso eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Pergunta?
Vixe, outra pergunta. Primeiramente, obrigado pela palestra, professor. O senhor comentou sobre o uso de modelos, de IA preditiva para poder achar isso, mas eu queria saber se também existe um espaço para simulações nesse contexto, então, simulações automáticas ou simulações que poderiam prever características desses materiais. O professor James e o professor Felipe são especialistas nisso. Sim, simulação tem um papel fundamental, é que eu não sou um cara bom de simulação, então eu decidi não falar do que eu não sei. Mas com toda certeza, inclusive vocês têm uma disciplina sobre isso que é no 5º semestre, simulação atomística. Então sim, se vocês estão atentos em simulação, não só isso é importante, isso é muito importante, só que daí é o professor James e o professor Felipe. Eu quero molhar o pé ainda nessa área, não comecei. Mas excelente, valeu. Tá, bom dia, professor. Obrigado pela palestra. Eu fiquei curioso na área, porque isso é uma coisa que me interessa desde pequeno, que é esse negócio de resistência de vidros e coisas assim, que eu tive uma discussão no meu curso técnico sobre isso, que era com relação a aquele gráfico de rigidez quanto a impacto e versus a resistência à temperatura. E eu vi ali que, tipo, naquele que você passou, eu acho que era o terceiro, que você colocava a fórmula do vidro e saía, tipo, as propriedades dele. No caso, teria, tipo, como prever também tipo, eu sei que dependendo da maneira que você faz o vidro, ele muda essas propriedades com a mesma fórmula, mas ele pode ter propriedades diferentes dependendo de como ele faz. Isso conseguiria prever também pela aquela... Excelente pergunta. Excelente pergunta. Nesse trabalho, não. Então, o que o Ângelo falou é verdade. Dependendo da forma que você faz o vidro, você altera as propriedades dele. Então lembra, você pode ter um líquido. Como que você faz um vidro? Você resfria esse líquido de forma a enganar a natureza quer ficar cristalina. Se você resfriar rápido o suficiente, você engana a natureza, ela congela a estrutura do líquido, mas daí fica congelada que não tem energia cinética suficiente para virar um cristal. Se você resfriar mais lento ou mais rápido, você muda a estrutura do vidro, logo você muda as propriedades. Então isso é muito importante, isso é muito relevante. O que esses modelos estão fazendo é prevendo uma propriedade média. E mesmo assim eles têm uma barra de incerteza. E essa barra de incerteza eu aposto com você que é maior do que o quanto você consegue variar, variando o resfriamento. Tá certo? Então, você usaria esses modelos para achar bons candidatos em média. Mas daí você vai ter que ir para o laboratório para daí achar o seu candidato, e daí você tem ainda essa opção de ajuste fino. Então eu achei legal a sua pergunta, porque traz uma sensibilidade muito interessante aí. Mas tá claro isso? Você ainda tem que fazer isso depois. Isso daqui é um valor médio. Beleza? Naquele trabalho que foi feito pelo Diogo e pela Nanopone, ele, sobre se vitrifica ou não o material, ele considera também, tipo, temperaturas e taxas? Porque, como você falou, tem a taxa aí. Ótima pergunta. Essa foi uma simplificação que a gente teve que fazer. A gente pegou, assim, caso binário. Ou forma vidro ou não forma vidro. Então a gente não está levando em conta taxa de resfriamento, nem metodologia de resfriamento, porque tem várias formas de você resfriar o vidro, né? Você pode simplesmente tirar do forno e colocar na mesa. Ou você pode verter ele e amassar ele numa placa metálica. Tem várias formas. Não, a gente não levou em consideração isso, porque quando você leva isso, fica mais intratável ainda o problema. A gente nem sabia se reduzir para o caso binário ia dar certo. Acontece que deu. Então, agora está na hora de dar esse passo e complicar isso daí. Mas veja, o que esse modelo prevê é possível fazer esse vidro em condições de laboratório? Isso não é tão legal, porque de repente para uma indústria, você não tem esse ajuste fino, tá certo? De laboratório. Mas é o que tem para hoje, e já foi difícil, tá? Agora, tipo, para os casos que não dá, tipo, como é que funciona? Porque, por exemplo, da água é uma taxa de resfriamento muito, muito alta, né? É complexo. Para coisas similares assim,
Tipo, é muito complicado fazer a simulação, tipo, para encontrar a temperatura e a taxa em que a transição para o estado vítreo. Para você desfazer, por exemplo, vidro de água, como que é feito? Não, né? Tipo, a ideia é você, tipo, dar uma composição e descobrir em qual temperatura e taxa aquele material vitrifica. É difícil. Quantificar a taxa de resfriamento crítica, que é essa taxa que a menor taxa de resfriamento que forma vidro, é uma tarefa um tanto difícil. Não, é bastante, experimentalmente, determinar de forma correta é bem trabalhoso. Mas daí o pessoal estima. Então a água, por exemplo, a estimativa, se eu não me engano, é de 10 a 6 e 10 a 8. Eu não vou lembrar o valor certo, mas Kelvin por segundo. Isso é ridículo. Isso é bastante alto. Mas com simulação você consegue fazer um vidro por simulação. O problema em simulação, até onde eu entendo, é você cristalizar. Se você, porque o tempo de simulação é curto, né? Então, coisas que cristalizam muito fácil, como metais, você até vê ele cristalizar. A água não cristaliza? Bom. É complicado. Tem bastante pormenores, eu sei que o pessoal estuda isso, mas por simulação é complicado. Boa tarde, Cassar, tudo bem? Tá, tudo já, e você? Obrigado pela palestra. Eu me interessei sobre a parte do conjunto de possibilidades de materiais possíveis que podemos criar, certo? Eu gostaria de saber se, daquele número gigantesco, a gente não consegue encontrar parâmetros que façam nós diminuirmos esse número no geral. No geral. Então, por exemplo, existe aqui, a gente encontrou uma regra que, sei lá, mais de 50 elementos diferentes não pode. Cara, é um excelente comentário. Eu vou dizer para você, sim. Eu tenho certeza que dá para você criar regras para ir fatiando. Então, por exemplo, primeira regra, eu falei de 100 elementos. Mas, na verdade, elementos amigáveis da tabela periódica não são 100 elementos, né? Porque a tabela periódica tem elementos muito radioativos, elementos artificiais, que o tempo de vida é ridiculamente pequeno. Então, aí você já começa a brincar com isso. O que você falou é verdade. Então, agora eu vou trazer um pouco para a minha área, porque a minha área eu conheço mais. Vidros. Se você está pensando em vidros óxidos, você não tem a tabela periódica inteira. Porque tem uma condição, nem todo elemento químico a gente chama de formador de vidro. Então, alguns elementos são formadores de vidros, outros não. Você aprende isso empiricamente. Então, eu sei que a sílica é um bom formador de vidro. Óxido de boro é. Mas, por exemplo, óxido de lítio não é. Então, se você for fazer um vidro com 100% óxido de lítio, não vai fazer um vidro. Então, você já cortou isso daí. Então dá para seguir por essa linha. Você vai cortando esse espaço com certeza. Aquilo é só um número para ser dramático, assim, todas as combinações. Certo? Certo. Muito obrigado pela palestra, professor. Eu queria fazer uma pergunta mais específica sobre as metodologias, então uma parte que você não trouxe na discussão, que seria a seleção dos atributos, que ali você colocou como engenharia de atributos. Queria saber se esses 5 trabalhos, usaram algum tipo de seleção de atributos muito diferente do que a gente aprende no curso, Tá bom. ou etc, né? Detalhes sobre essa etapa. Ótima pergunta. O trabalho, deixa eu tentar lembrar. O trabalho do Gustavo, que é o trabalho daquelas 85 propriedades, ele usou o VIF, que é o fator de inflação de variância, e a gente aprende em aprendizado de máquina. Então ele usou um que a gente aprendeu. O trabalho do Diogo, eu acho que nos dois trabalhos, ou pelo menos no que ele fez com a Lopone, que é o de previsão de vidro, ele usou o Sequential Feature Selection, que eu não apresentei em sala, mas eu já coloquei para apresentar porque... Ou apresentei? Acho que eu apresentei em sala, sim. Não sei se para a turma sua, mas para a turma próxima eu acho que sim, porque o material está sempre mudando, né? Eu estou sempre atualizando. Então o Diogo usou esse daí. Então, mas não, em termos de atributos, nenhum desses trabalhos usaram nada mais sofisticado do que o que foi visto em aula. Tá certo? Não teve. Mesmo a parte de engenharia de atributos, todos vocês conseguiriam fazer isso daí sem o menor problema. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra. Eu queria lhe perguntar como se manifesta experimentalmente a dificuldade na vitrificação de materiais
E qual a relevância da vitrificação em si, por exemplo, por que tentar vitrificar a água, por exemplo? Ótimo, ótimo. A vitrificação se manifesta experimentalmente justamente com a taxa de resfriamento mínima que você tem que impor ao teu líquido para que ele se mantenha com a estrutura desordenada de um líquido e não cristalize. Um cristal tem uma estrutura ordenada, tudo bonitinho, de curto, médio e longo alcance. Um vidro, ele até tem ordem de curto alcance, mas não tem de longo. Ele lembra o líquido. Se você vê um líquido, os átomos eles estão bagunçados em longo alcance, tá certo? Então, a dificuldade experimental de vitrificar é justamente qual que é a taxa de resfriamento que você tem que impor para garantir que você engana a natureza, entre aspas, que ela queria virar um cristal. Mas daí ela congela a estrutura do líquido e vira um vidro. Então o vidro pode ser pensado como um líquido congelado. Então isso responde à sua primeira parte. Por que é importante estudar se as coisas vitrificam ou não? Agora eu vou ter que ir para a área de ciência da vida. Você já ouviu falar de cristalização de proteínas, não sei o que e tal? Fármacos, toda essa parte de fármaco. Se você tem um fármaco que tem que ser cristalino e não pode ser vítreo, tem fármacos que têm esse tipo de condição. Ele tem que estar num certo estado, senão ele não vai fazer a ação que ele tem que fazer. Pode ser cristalino ou vítreo, então você tem que entender isso daí. Você tem que ter esse controle. Então, entender se as coisas formam vidro vai muito mais do que os vidros inorgânicos que eu estou mostrando para você. Tá certo? Mas para a gente que trabalha com vidros inorgânicos, lembra daquele passo, se o seu material é útil ou não? A gente que trabalha com vidros, a gente quer achar vidros novos. A gente quer desenvolver vidros novos para as diversas aplicações. Transporte, saúde, energia. Se você rodar esses algoritmos para fazer essa busca, e você achar, roda com as propriedades que o Gustavo fez, vai misturando as propriedades e tal, você achou um excelente candidato. Se ele não forma vidro, você morreu na praia, né? Você não vai conseguir fazer esse material. Então, a comunidade vidreira, independente de qual seja, sempre quer saber se forma vidro ou não, e quer ter essa facilidade. O pessoal de vidro metálico. Vidro metálico é super difícil de fazer. Mas tem uns que são um pouco mais fáceis, que são os bulk metallic glasses, né? Vidros metálicos monolíticos, que você consegue fazer maiorzinho. Eles são muito interessantes. E o pessoal vive tentando estudar como fazer isso. Como fazer isso. Eles costumam ter propriedades mecânicas melhores, costumam ter propriedades de químicas, de resistência química melhores. Então, seria interessante você conseguir fazer mais vidro metálico, mas é difícil. Então, tentando justificar para você o porquê que é bom prever se forma vidro ou não em diversas áreas. Belezinha? Joia. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Professor, muito obrigado pela palestra. Com relação ao trabalho da Júlia, eu fiquei curioso. Eu tenho estudado na IP que redes neurais também têm associadas técnicas de explicabilidade que vêm para tentar tampar esse buraco que o senhor mencionou, né? Sim. E queria saber, a Júlia escolheu um modelo interpretável, né? Que já ele mesmo por si só é interpretável. Queria saber se uma rede neural, por exemplo, associada a uma técnica dessa, poderia vir a ser uma alternativa para o trabalho dela. Se seria viável. Sim, mas daí você já matou a charada. Daí você não está mais no âmbito de modelos interpretáveis e sim em técnicas de explicabilidade. O que são técnicas de explicabilidade? Você tem um modelo que eu vou chamar de caixa preta, ou seja, você não entende como que ele produz a previsão dele. Você usa de técnicas que, na verdade, são estratégias baseadas em estatística, para achar correlações, para você tentar, de alguma maneira, mensurar o que esse modelo está fazendo, dados os seus dados de entrada. Tá certo? Isso a gente vê também no sexto semestre. Então, quem puxar a disciplina de tópicos avançados, a gente discute isso também. Veja, uma coisa é você olhar para o modelo, que é transparente, e ele te fala, quando você aumenta isso, o impacto é esse. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, olha, eu rodei uma ferramenta estatística e eu achei esse padrão, mas não quer dizer que ele é sempre. Você consegue ver que
você consegue ver que não é a mesma coisa? Se eu fosse fazer um diagnóstico médico com você, com o IA, e eu falo para você, viu, aqui está uma caixa preta que previu que você tem essa doença super rara, e aqui tem um modelo que está justificando o que ele está fazendo. Não é? Tá vendo? Então, por isso que é importante estudar modelos interpretáveis. Nesse caso, a Júlia, ela tinha essa vontade muito grande de trabalhar com interpretáveis. E como eu falei, ela que veio e propôs o projeto, a gente se focou, né, nesses modelos. Mas daria para fazer. Você vai achar insight. A questão é que não era o que ela queria, estava focada nesse trabalho. Você vai achar insight, vai ter. É isso que eu conversei com você, né? Você tem que entender que são coisas diferentes. Beleza? Professor, aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer pela apresentação, né? Minha pergunta converge bastante com a do Jonatas, mas no contexto de entender a informática de materiais nessa parte técnica de você ter esse trade-off, né, entre interpretabilidade e resultado, quando você considera esse limiar entre a pesquisa científica, então digamos um contexto mais puro, e a questão aplicada ao mercado. Então, por exemplo, digamos que tem uma certa empresa, ela quer desenvolver um material novo, e ela não está tão importando tanto com a questão de entender a física ou a química por trás daquele material que está sendo desenvolvido, mas sim otimizar algum parâmetro específico. Nesse caso, como que você determina, ou, tipo, como que essas áreas, entre aspas, separadas, comunicam entre si, no uso, por exemplo, de ao invés de simplesmente utilizar um modelo interpretável, que vai ter um resultado pior, em média, e utilizar um modelo mais, por exemplo, uma rede neural, que seria um modelo mais robusto, que tem um resultado melhor, mas é menos interpretável. Como que isso acontece na realidade, né? Você sempre vai ter que pensar onde que você quer chegar, né, Matheus? Se o seu objetivo, enquanto uma empresa, é achar um certo material para uma certa aplicação, você quer fazer isso o mais rápido possível, gastando a menor quantidade de recursos possível. Porque quanto mais tempo e mais recursos você gasta, é pior para você enquanto empresa. Eu acho que isso faz sentido, né? Então, nesse caso, se você está hiper focado em achar esse material, você pode ir direto para o modelo mais performático e deixar, sabe, tipo, não se preocupar tanto com essa parte de interpretação. A questão é a seguinte, o que você aprendeu com isso, né? De repente, se você gastasse um pouco mais de tempo com modelos interpretáveis, você podia não só pensar nesse mundinho, mas pensar numa coisa mais geral. Isso pode te ajudar a longo prazo. Mas isso é uma decisão que eu acho que o time de ciência de dados, de informática de materiais, vai ter que ponderar na hora de fazer. Se tem recurso para isso, se não tem. Mas é aquela coisa também. É muito difícil um modelo interpretável ganhar em desempenho de um não interpretável. É muito difícil. Então, quem sabe seja mais rápido desenvolver o material com um não interpretável. Não é mesmo? Agora, na área de materiais eu acho que a gente tem um pouco, não sei, de sorte, porque assim, no final do dia, você vai ter que fazer o material e testar o material. Você não tem por onde fugir. Se você usou a ferramenta A ou a ferramenta B, o candidato que essa ferramenta te entregou, você vai ter que ir para o laboratório e vai ter que fazer. Você vai ter que caracterizar. E se for uma aplicação, por exemplo, aplicação que exige segurança maior, por exemplo, aviação. Aviação, você não pode ter um material que está perto de falhar. Ele tem que estar muito longe de falhar. Entendeu? Você tem um coeficiente de segurança muito alto em aviação. Você vai ter que ir para o laboratório, medir, garantir que esse material cumpre com a tarefa. Mas se ele cumpre com a tarefa experimentalmente, com o laudo, para um cientista, para um engenheiro de materiais, meio que não importa como que você chegou lá, né? Se é reprodutivo, se sua empresa consegue fazer, é competitivo e tal, meio que não importa. Então eu acho que nesse caso, eu digo, você vai de acordo com o que o time tem de recurso e a velocidade que você tem, o tempo que você tem. Tá certo? Agora, numa área médica, que nem eu dei o exemplo aqui, não dá para fazer isso, né? Numa área da saúde, se você está pensando em modelos caixa preta, você não consegue nem explicar para o paciente o que está acontecendo, né? E outra, eu acho que, tipo, jamais dá para você pensar num diagnóstico sozinho, né? Você tem sempre a figura do profissional da saúde, pode usar uma ferramenta dessa para ajudar, mas é o profissional que tem que falar para você. Então, se ele conseguir falar, olha,
por exemplo, modelo interpretável, foi essa a consideração que o modelo chegou para dar esse diagnóstico. Pô, isso ajuda muito mais na hora. Então, eu acho que você tem que fazer esse... Faz sentido o que eu estou falando? Na área de materiais, eu acho que esse problema é menor. É a minha visão. Alguma pergunta mais, pessoal? Então vamos agradecer ao professor Daniel. Obrigado.